Salmo 35. Tema: uma oração a Deus por ajuda contra os que procuram ferir outros sem razão. Quando os nossos inimigos são injustos e mentem a nosso respeito, mesmo quando lhes fazemos o bem, podemos apelar para Deus, que é sempre justo. Autor: Davi. Possivelmente esse salmo foi escrito quando Davi estava sendo perseguido por Saul. 1 Samuel 24. O Salmo 35 foi escrito pelo rei Davi. Neste poema em forma de lamento, o rei mostra a sua inocência diante de Deus e fala sobre a sua angústia causada pela perseguição dos seus opositores. Davi clama por justiça e por uma intervenção de Deus a seu favor, punindo seus adversários e restabelecendo a sua honra. O estilo da escrita do Salmo 35 é definido pelos estudiosos como salmo imprecatório. São salmos escritos com uma linguagem forte, onde os salmistas pedem a Deus o castigo implacável dos seus inimigos. Como todos os salmos foram escritos antes da vinda de Jesus, com base na lei de Moisés, os salmistas reivindicavam que as injustiças fossem punidas ainda em vida nesta terra. Apesar de fortes, esses salmos não tratam de um desejo de vingança. Na verdade, esses versos reivindicavam que a justiça de Deus fosse feita e que, através da intervenção divina, o nome de Jesus fosse honrado. Versículos de 1 a 3. Defende-me, Senhor, dos que me acusam. Luta contra os que lutam comigo. Toma os escudos, o grande e o pequeno. Levanta-te e vem socorrer-me. Empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. Dize a minha alma: eu sou a sua salvação. O rei Davi inicia o salmo suplicando por socorro e clamando por defesa. Ao pedir o uso dos escudos, o grande e o pequeno, o rei pede que Deus o defenda de todos os tipos de acusações, das mais leves até as mais graves. Versículos de 4 a 6. Sejam humilhados e desprezados os que procuram matar-me. Retrocedam envergonhados aqueles que tramam a minha ruína. Que eles sejam como a palha ao vento, quando o anjo do Senhor os expulsar. Seja a vereda deles sombria e escorregadia, quando o anjo do Senhor os perseguir. Davi aponta seu desejo pelo fim da perseguição e aguarda que, depois da intervenção, seus adversários retrocedam e não retornem. Ele faz uso da figura do anjo do Senhor, como um encarregado de Deus para expulsar essas pessoas do seu meio. Nos versículos 7 e 8 diz: já que, sem motivo, prepararam contra mim uma armadilha oculta, e sem motivo abriram uma cova para mim, que a ruína lhes sobrevenha de surpresa. Sejam presos pela armadilha que prepararam, caiam na cova que abriram para a sua própria ruína. Nestes versos, Davi mostra a sua inocência e diz que nada fez para que motivasse tamanha perseguição e desejo de morte. Ele clama a Deus para que os esforços para o derrubar possam se voltar contra os próprios. Dos versículos de 9 a 11 diz: então a minha alma exaltará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Todo o meu ser exclamará: quem se compara a ti, Senhor? Tu livras os necessitados daqueles que são mais poderosos do que eles. Livras os necessitados e os pobres daqueles que os exploram. Testemunhas maldosas enfrentam-me e questionam-me sobre coisas de que nada sei. Davi se vê como se já tivesse alcançado o livramento e escreve versos exaltando o Senhor. Sua gratidão vai além das palavras.
Minha alma exultará o Senhor, e todo o meu ser exclamará. O rei também se compara ao pobre que necessita de ajuda, mostrando a sua submissão a Deus. Nos versos 12 a 14, diz assim: Eles me retribuem o bem com o mal e procuram tirar-me a vida. Contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento. Humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Saí vagueando e pranteando como por um amigo ou por um irmão. Eu me prostrei enlutado como quem lamenta por sua mãe. Davi argumenta que antes de receber este tratamento, sempre tratou bem essas pessoas e até empenhou-se em oração pelas suas causas. Nestes versos, Davi expõe a Deus o que já tinha feito pela vida dos seus perseguidores, plantando o bem, e mesmo assim foi retribuído com o mal. Versículos 15 e 16. Mas quando tropecei, eles se reuniram alegres, sem que eu o soubesse. Ajuntaram-se para me atacar. Eles me agrediram sem cessar. Como ímpios caçoando do meu refúgio, rosnaram contra mim. Apesar de tratar a todos com bondade, Davi reclama que ao cometer uma falha, tropeçar é um ato falho sem intenção. Este grupo oportunista se reuniu para realizarem ataques coordenados contra ele. Davi alega só ter conhecimento do complô depois de ter atacado. Ao procurar defender-se, foi tratado com ameaças, rosnando e deboche. Versículo 17 diz: Senhor, até quando ficarás olhando? Livra-me dos ataques deles. Livra a minha vida preciosa desses leões. O rei faz um clamor de atenção com uma pergunta ousada: Senhor, até quando ficarás olhando? Davi tinha um entendimento que Deus sabia de todas as coisas. Em sinal de urgência, chama por atenção e pede por livramento. O rei entendia a sua posição de liderança e a importância da sua vida naquele contexto. Nos versos 18 e 19 diz: Eu te darei graças na grande assembleia, no meio da grande multidão te louvarei. Não deixes que os meus inimigos traiçoeiros se divirtam à minha custa. Não permitas que aqueles que sem razão me odeiam troquem olhares de desprezo. Davi promete dar testemunha do agir de Deus na sua vida. Com esta posição, o rei procura demonstrar que Deus, ao agir na sua vida, muitas pessoas reconheceriam o seu poder. Por esta causa, Davi pede para que o ambiente de opressão cesse e que a situação não seja mais motivo de problemas. Nos versos 20 e 21 diz: Não falam pacificamente, mas planejam acusações falsas contra os que vivem tranquilamente na terra. Com a boca escancarada, riem de mim e me acusam. Nós rimos, sabemos de tudo. Davi justifica que este grupo de pessoas procuram sempre desestabilizarem a paz, trazendo desconforto a todos com seguidas acusações e de forma pública, com a boca escancarada, dizendo: nós vimos, sabemos de tudo. No versículo 22 e 23 diz: Tu viste isso, Senhor, não fiques calado, não te afastes de mim. Acorda, desperta, faze-me justiça, defende a minha causa, meu Deus e Senhor. Nos versos finais, o rei faz uma apelação com o objetivo de chamar ainda mais atenção a essa súplica. Acorda, desperta. Não que Deus estivesse dormindo. O próprio rei disse: Tu viste isso, Senhor. Na verdade, Davi associou o despertar de Deus com a defesa da sua causa. Faze-me justiça.
Logo em seguida, Davi demonstra a sua submissão. Meu Deus e Senhor. Nos versos 24 ao 26 diz: Senhor meu Deus, Tu és justo, faze-me justiça para que eles não se alegrem à minha custa. Não deixes que pensem, era isso que queríamos, nem que digam, acabamos com ele. Ao clamar por justiça, Davi compreende que seria preservado e que Deus era justo juiz. Com isso, pede que acabe com as expectativas daqueles que o acusam e que se acham superiores ao próprio rei. Nos versículos 27 e 28 diz: Sejam humilhados e frustrados todos os que se divertem à custa do meu sofrimento. Cubram-se de vergonha e desonra todos os que acham superiores a mim. Cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ver provada a minha inocência. E sempre repitam: o Senhor seja engrandecido. Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Davi finaliza o salmo desejando que o livramento possa ser motivo de reconhecimento e engrandecimento do Senhor por parte de todos. E que através da bênção testemunharia publicamente a justiça de Deus, proclamando o nome do Senhor continuamente. O que podemos aprender com o Salmo 35? Aprendemos neste salmo que podemos nos abrir com Deus em qualquer situação, até quando nos sentimos injustiçados. Até mesmo o rei Davi, um homem de batalhas, encontrou em Deus refúgio e justiça. A maneira como o rei se expressou foi claro. Inicialmente ele falou como se sentia. Depois expôs o que ocorria e defendeu a sua inocência. Ao fim, ele afirmou onde estava a sua confiança e fez um apelo pela intervenção de Deus. Assim como Davi, não precisamos nos esconder quando estamos nesta situação. Pelo contrário, devemos buscar a Deus e colocar tudo em suas mãos. Ele é o único que pode fazer justiça e nos proteger. Se você sofre perseguição ou se sente injustiçado, não procure fazer justiça com as próprias mãos. Coloque estas questões diante de Deus, pois Ele é justo, fiel e o seu favor sempre vem na hora certa. Deus te abençoe.